Muitos estão falando sobre os treinos de Alex Poatan. Críticas pesadas a Thalisson Teixeira, atleta brasileiro do UFC que está ajudando o Poatan. Preocupação com o sparring que Alex Poatan fez com o Despain, um atleta mundialmente conhecido pela sua trocação de alto nível. E certas dúvidas sobre o desempenho de Alex com o seu parceiro de treino, Yursli Bergariush, que também tem uma longa carreira dentro do kickboxing. Vamos analisar tudo isso agora neste vídeo. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo e muito obrigado pelas mensagens que vocês têm enviado aí no meu Instagram pessoal, que é Caio CFX. Para quem não sabe, eu sou faixa marrom de kickboxing, sou completamente apaixonado pela modalidade, onde o Poatan ele é um dos melhores de todos os tempos, eu diria. E também nós temos aí várias coisas que a gente posta dentro do Instagram, então se você não me segue ainda ou não sabia dessa parte da minha vida, me segue lá que você vai gostar bastante. Bom, vamos lá. O que tem de perigoso ou de problema em relação a esses três tipos de sparrings que o Poatan ele está utilizando para se preparar para o Ciryl Gane? Eu vou tentar fazer um pouco mais em tempo real do que explicar. Por mais que eu já tenha visto o vídeo, eu quero mostrar para vocês em tempo real porque eu acho que é um pouco mais compreensível, tá? A movimentação de perna do Thalisson Teixeira, eu não quero em momento algum, porque os vídeos que a gente faz acabam chegando nos lutadores e eu não quero de maneira nenhuma desrespeitar, desmerecer o Thalisson, mas o Thalisson está fazendo o papel de sparring pro Poatan, ele está mimicando o Ciryl Gane, só que não tem como a gente fazer certas mímicas numa porcentagem realista próxima de uma luta, principalmente com um atleta que ele não é comum, que é o Ciryl Gane. O Ciryl Gane é um cara pesadíssimo, que ele se mexe tanto para a direita quanto para a esquerda, circulando ao redor do seu adversário, enquanto ele planta a base se movimentando, o cara bate jabs, o cara chuta na costela, chuta alto, coloca low kicks extremamente fortes e rápidos. E cara, assim, o Thalisson ele está sendo utilizado por causa da sua envergadura e altura, que tudo bem, se tu olha, pode ser parecido com a do Ciryl Gane, eventualmente até maior, por alguns centímetros ali e tal, mas uma coisa que o Thalisson não consegue fazer a mímica é da movimentação. Só nesse momento aqui simples que eu estou assistindo com vocês, o Ciryl Gane já teria ido para a direita e para a esquerda umas 10 vezes, e eu não estou exagerando. Teria fintado entradas e saídas dos seus golpes retos de mão, como jabs e diretos, ou uma combinação ali de jab e direto. Então, o Thalisson, ele não... Ele pode entregar uma falsa positividade das entradas do Alex Poatan no raio de ação da luta contra o Ciryl Gane. O que é o raio de ação da luta contra o Ciryl Gane? Cara, isso que o Poatan está fazendo agora, que é esquivar em cima de golpes retos e contra-golpear com os seus cruzados principalmente, é uma coisa que ele sempre fez. E vocês enxergam ali o Thalisson fazendo isso e tomando os golpes, vocês acham que o Ciryl Gane fará também? Eu discordo. Eu acho que o Despain, ou Despagan, ou como queira colocar ali como que se chama o cara, ele é um pouco melhor em certas armas e que dá para mimicar o Ciryl Gane. Por exemplo, o Despain é um cara que coloca os braços para frente, incomodando muito quem está tentando atacar, e ele é um cara que contra-golpeia em cima do seu adversário, sempre utilizando a sua envergadura. E ele faz isso muito bem. Então a gente vai assistir aqui agora uma metade do Ciryl Gane. Eu vou tentar explicar o que é que eu quero dizer com isso, tá? Não me entenda mal, não tô querendo criticar ninguém, não tô querendo falar mal de ninguém, tô só dar a minha opinião
E ela é minha, tipo, se você discorda ou concorda, eu quero muito que você comente, porque eu também aprendo com os comentários. A gente está sempre em constante evolução, sempre em constante aprendizado, ninguém sabe de tudo. Então, colocando a minha opinião aqui para a galera que pediu, o Despain, ele é um cara que consegue jogar bem as mãos parecidas com a do Cyril Gunn, tá? Não acho que os chutes do Despain são tão bons quanto e nem a movimentação dele é tão boa quanto a do Cyril Gunn. Mas jabs bem conectados, bem rápidos e incisivos, quando ele conecta, ele não se preocupa em ser contra-golpeado. Ele vai lá e bate primeiro. Depois, ele se movimenta. É um pouco parecido com o Cyril Gunn. O Cyril Gunn, quando ele quer tentar bater, ele vai lá e ele vai tentar, ele vai conseguir. Não estou dizendo que ele vai nocautear o Poatan, não acho que isso vai acontecer. Calma que eu tampouco estou dizendo que o Poatan vai perder essa luta. Deixa eu tentar explicar. O Despeng, para mim, é um dos melhores sparrings que a gente poderia fazer uma análise de Cyril Gunn versus Poatan. Tá? Lembrando que esse vídeo aqui ele foi feito quando o Poatan ainda estava com um shape de meio pesado, tá? Agora ele tá maior, teoricamente um pouquinho mais lento, com talvez um pouco mais de potência, de punch, né? Pelo peso dele. Mas eventualmente um pouquinho menos arisco, vai. Nos treinos com o Thaleson Teixeira. Aqui o Poatan tava um pouco mais clean fisicamente. Não tá com aquela gordurinha a mais que a gente costuma ter visto aí nas últimas semanas, principalmente. Tem gente que fala que ele tá gordo, que ele não conseguiu colocar o shape de peso pesado, e sim só um peso mal distribuído. Eu não vou nem concordar nem discordar, eu acho que 50% disso é verdade. E agora, quando o Despain começa a ficar mais encurralado, e ele tem que trabalhar a distância dele para não conectar, para só bater e não ser atingido, ali a gente vê uma trocação mais parecida com a do Cyril Gunn. Ó. O Cyril Gunn, ele finta para a direita e finta para a esquerda com o corpo e ele bate enquanto ele faz isso. Mas ainda acho que a movimentação do Cyril Gunn é melhor que a do Despain, e desculpa falar isso, pelo menos até o presente momento. O Thaleson Teixeira não tem como mimicar, na minha visão, o nível de trocação do Cyril Gunn. Agora, o Yusri é um cara muito bom, tá? Mas eu acho que ele, pela amizade, talvez por toda a situação que ele tem junto com o Alex, ele pode talvez não querer soltar o jogo todo que o Yuzi tem. A gente sabe que o Yuzi, ele é um cara que às vezes faz uma puta luta no UFC, às vezes faz uma luta morna. Então ele é de indas e vindas, não é um cara muito... Ele não tem uma solidez dentro do jogo, ele tá se adaptando ainda ao MMA. Eu acho que o Poatan é um cara muito... Ele é um talento, assim, fora da curva. A adaptação do Poatan é bizarra, tá? Eu acho que o Poatan vai chegar adaptado contra o do Cyril Gunn, e ele tem todas as chances do mundo de nocautear o Cyril Gunn, principalmente esquivando de jabs e batendo dos jabs do Cyril Gunn e batendo os golpes cruzados, e quando o Cyril Gunn querer plantar, porque ele precisa plantar para bater, nem que seja jab, aí o Poatan vem com aqueles calf kicks que são monstruosos e começa a quebrar a movimentação do Cyril Gunn. Isso é o jogo que, teoricamente, será pelo menos tentado. Caralho, cuspi agora. Será tentado pelo brasileiro. Caio, o sparring com o Thaleson foi bom pra ti? Tu acha legal esse cara ser um termômetro em relação aos treinos do Alex? Não, eu não acho que ele é um termômetro, mas eu acho que treino é treino. As imagens que a gente vê não são 100%. Eu acredito que quem tá dizendo que o Thaleson ele é desnecessário, não concordo, mas tampouco quero que vocês analisem se o Poatan está conseguindo penetrar, se aproximar em cima do jogo do Thaleson. Não significa que ele vai fazer a mesma coisa com o Cyril Gunn, porque eu não posso dizer que a trocação do Cyril Gunn ela tem o mesmo nível que a do Thaleson Teixeira. Desculpa, ele não tem. O Thaleson tá abaixo, tá bastante abaixo do Cyril Gunn. Mas misturando o Thaleson, misturando talvez coisas que a gente não veja, como por exemplo, talvez ele pegou alguma
dica ou alguma coisa ali dos sparrings contra o Spain, contra o Usually, que é o parceiro dele, e outros caras que talvez a gente nem veja. Também a gente tem lutadores de boxe profissional pesos pesados com uma envergadura e mãos até mais rápidas do que a do Ciryl Gane, que o Poatan se deu bem também. O que a galera pegou no pé foi nossa, que treino horroroso do Thalisson. Não acho que tá horroroso, eu acho que tá bom, mas eu acho que tá leve. E eu não tô dizendo que estar leve seja algo ruim e eu vim aqui criticar isso, não. Só que se a gente pegar só o Thalisson Teixeira e vocês que estão dizendo, mas o treino do Poatan deu pra ver que contra o Thalisson ele consegue invadir ali a zona de conexão mesmo, por exemplo, longa distância, pra mim o Ciryl Gane vai levar, meu irmão, vai bater no Poatan, desculpa. O Poatan tem que ir da média pra curta, velho. Tem que ir da média pra curta, não tem como trocar jabs e movimentação lateralizada principalmente, porque tem a movimentação de entrar e sair, que o Ciryl Gane é muito bom, mas acho que o Poatan também é bom, mas a movimentação lateral, o Ciryl Gane é melhor, que é circulando ao redor do adversário e ao mesmo tempo tocando aqueles jabs, movimentando, fazendo de conta que vai e não vai e tal. Ele meio que deixa o Poatan num jogo de xadrez meio chato, assim. O Poatan é um cara que tem muito punch, muita pegada, mas o Poatan não é um cara que se dá tão bem com o xadrez. A gente viu que, tudo bem, ele nocauteou o Adesanya na primeira luta, mas ele nocauteou no quinto round. E depois ele, infelizmente, foi nocauteado pelo Adesanya na segunda luta. Então, esses caras que jogam xadrez, que são técnicos e que fintam muito entrada, saída, vai, volta, vai pro lado, vai pra direita, vai pra esquerda, o Poatan ele fica meio travado, tentando decifrar, e a luta vai passando ao longo do tempo. Então, eu não acho isso interessante. Mas sim, misturando o Thalisson, misturando outros caras ali, dá para fazer o mais próximo possível de mimicar o Ciryl Gane, por mais que ele seja um cara único. É um peso pesado leve, que se movimenta como um cara, porra, leve. É bizarro. Mas dá pra gente pegar todas as armas que a gente tem e uma delas, sim, pode ser o Thalisson, mas não que seja parâmetro do tipo, tô bem contra o Thalisson, estarei bem contra o Ciryl Gane. Não é só isso. Acho que tem que ter uma combinação um pouco maior de pessoas. E isso tem, não tenha dúvida nenhuma que o camp do Poatan é completo porque o cara tem todos os contatos possíveis da trocação e todo mundo gosta do cara, todo mundo gostaria de fazer parte, ele não é um cara malquisto pela sociedade, pelo grupo dos lutadores, então ninguém vai dizer, não quero treinar contigo. Não, eu acredito que todo mundo gostaria. Então é isso, tá? Fora esses detalhes sobre o lance do Thalisson, que teve muita gente que criticou o cara, pô, o cara é ruim, não sei o que, bibi. Cara, não é que o cara seja ruim, ele só não é tão amadurecido na trocação quanto o Ciryl Gane. Concordo. Mas a ajudar, ele ajuda. E, enfim, em se falar do Thalisson, a gente vai ter que dar uma analisada aí, porque ele vai ter uma pedreira pela frente dentro de poucos dias ou talvez horas, se a gente for somar. Mas a gente vai falar sobre isso muito em breve. Espero que você tenha gostado da análise. Tamo junto, grande abraço. Já tem 2 vídeos aparecendo aqui pra você. Se você gosta de kickboxing, gosta de bastante coisa em relação à trocação, me segue no Instagram CaioCFX, que eu estarei postando por lá. Tamo junto, um abraço. Até depois.